Flamengo 1-0. Pura de inauguração desse negócio, falou do Saúde. O bom jogador sabe onde está em campo, mas o ótimo jogador sabe onde todos estão. Isso pode se levar para a quadra de basquete, pode se levar para o futsal, mas futebol de campo aqui tem uma fera para falar sobre isso. Fala, Ricardo. Obrigado, irmão. Prazer aqui estar contigo. E essa frase, ela é muito bem colocada, muito inteligente. Por quê? Tem razão. O ótimo jogador, ele vê o jogo, ele vê o campo. Ele não só vê o posicionamento dele. Nós que éramos zagueiros, você vê, a gente tinha essa qualidade, e eu posso, porque eu joguei com você, é de que quando você rouba a bola, você tinha várias opções de jogo. Isso é olhar o campo inteiro e não só o teu posicionamento. Isso são de grandes jogadores. Ricardo, às vezes eu vejo os meias, aqueles meias, né, clássicos, né, que nós estamos, para mim, já há mais de 15 anos, que eu digo que um grande time começa com um grande meia, que é o meia cerebral, aquele que dá o requinte, dá a qualidade, sabe? E aí eu ficava vendo as decisões que o Zico, Maradona, Zidane, outros meias que você viu também, com quem você jogou. Pita. Isso, eles tinham assim, Neto, eles enxergavam 5, 6 jogadas, executava 5, 6. Ele tinha as opções. Interessante, que eu até enxergava 4. Porque a gente era o último homem. Eu enxergava 4, Teria mas... um ou dois mais. E para executar as 4? Não era tão fácil. Você sabe disso, né? Que você tem que ter a habilidade, a técnica, a velocidade para executar também, tudo isso aí. Inteligência, né? A cabeça. Porque a gente fala muito em relação aos jogadores hoje, né? A gente fala, eu não gosto de comparar, nunca vou comparar. 70 é 70, 50 é 50, 30 é 30, 70, 80, 90, cada um tem sua geração e a gente tem que falar da nossa geração, o que está acontecendo agora. Mudou muito o futebol, se corre muito mais o futebol hoje. O campo diminuiu, né? A gente jogava no Mineirão. Ei! Serra Dourada. Serra Dourada. Lá do campo do Grêmio, campo do Inter, tudo era enorme, Bahia, né? Então, tudo era muito difícil pra gente, né? Mas assim, o futebol mudou e o jogador hoje ele tem que ser muito mais inteligente, mais rápido no seu raciocínio. Né? Às vezes as pessoas querem comparar, mas esse jogador jogava, claro que jogava. Porque eu acho que jogava, todos jogavam nessa geração, porque a preparação era outra. A nossa preparação a gente sabe. Vamos chegar lá, Ricardo, porque tem uma história do Ricardo aí sobre preparação, sobre uma carga de treino excessiva, que isso trouxe um prejuízo para ele e não foi fácil. Eu sei quanto ele sofreu, porque eu presenciei isso. Agora, essa frase é do filme Arremessando Alto, do Adam Sandler. Vale a pena assistir. É uma outra modalidade, mas também é um basquetebol que se fala muito sobre atitudes, comportamento, disciplina. Vale a pena assistir. Ricardo, falando sobre você e até mesmo sobre o começo da sua carreira, a gente sabe, lá de Pernambuco, né? Ralou bastante. Depois você esteve no Santa Cruz, que foi praticamente o seu início. Foi Santa Amaro? Santo Amaro. Mas Santa Amaro eu joguei 2 jogos no profissional e já fui vendido para Santa Cruz. E minha história ela é engraçada, né? Porque eu sou trocado por 2 jogos de camisa, 20 pares de chuteira e 20 bolas. Isso tudo? Isso tudo. Então eu fui de Santa Amaro para Santa Cruz, mas minha vida ela começa mesmo como profissional no Santa Cruz. Né? E aí como lateral direito, por incrível que pareça, né? Eu vi, pô. Você me acompanha, a gente tem muita resenha aqui, né? Assim, eu lembro da sua chegada no Guarani, você chegou em 85. 85. A Ricardo chegou, assim, a gente tomava um café da manhã lá. Perfeito. E assim, a gente comia muito, Ricardo, né? Meu Deus. A gente tinha 20 e poucos anos, pessoal. Não tinha noção. Não tinha nutricionista. Não tinha nada. E eu morava no estádio. Isso. Eu morava no Brinco de Ouro. Né? Você já era casado, cara? Mas eu morei lá. A família não veio, não. No início, né? Foi muito interessante isso aí. E você chegou como lateral. A minha estreia no Guarani, né? Lógico que eu cheguei lá no final de 82, foi como lateral também. Porque eu fui um tapa-buraco lá pro seu Zé Duarte, né? Que foi um grande treinador. Foi esse. Aí você chegou e começou a sua história. Já chegou tomando conta, porque, assim, eu sou suspeito. Onde você foi, você se tornou ídolo, se tornou referência de liderança positiva,
né? De ajudador, colaborador, e isso foi muito marcante na sua carreira. Nossa, né? Você também é um líder dentro do campo, então isso ajudou muito a gente. É o que se falta às vezes no futebol hoje, Gotão. Ainda conversar muitas coisas, né? Mas assim, eu vim de Recife, né? Eu sempre tive aquela minha liderança da base, um pouquinho aí no Santa Cruz, 3 anos, né? Como melhor lateral, revelação. E quando eu fui para o Guarani, eu acho que foi uma das maiores decisões acertadas da minha vida. Porque apareceu depois alguns clubes grandes atrás, mas o Guarani, Sim. Todo mundo olhava Guarani e Ponte para contratar. A Guarani e Ponte era referência de jogadores. Você sabe disso. Manancial de revelação. E eu vou falar aqui, a gente vai falar, eu vou falar quando eu cheguei lá. Olha os jogadores que o Guarani tinha. Valdir Pérez, eu de lateral, Júlio César, Gotardi e Zé Mário. Ney Pandolfo, depois foi Tozinho. Ney Pandolfo, Tite, Feijão, Gerson Sodré, Neto, que ainda era um garoto, Edmar e Niquinha. Olha assim, olha atrás, a gente tá falando de 3, fora o Zé Mário também, que foi um ótimo lateral, gostava de bater na cara de ponta. Tinha um braço, um cotovelo bem solto, né? Valdir Pérez, toda experiência, mas depois, quem seria esses jogadores? Ricardo Rocha, Gotardi, que nós éramos garotos ainda, 20 anos, 20 e pouco, 22, 23. Então depois, o que se tornou aquele trio ali de laterais, depois eu fui pra zaga, Ricardo Rocha, Júlio César e Gotardi. Então, e os 3 com liderança, você sabe disso. Era muito bom. Eu não tenho dúvida disso, né? O que falava mais era eu e você, mais do que o Júlio César. O Júlio fazia muito bico, né? Muito bico. O Julião, cracaço. Cracaço. Quando as pessoas perguntam pra mim assim, pô, Gotardi, qual foi o seu melhor parceiro de zaga? Eu falei, gente, não tem como responder. Não tem, é difícil. Júlio César é craque. Porque, assim, foram ciclos da minha carreira, também na sua, você jogou com grandes zagueiros. Então, assim, o Julião, no meu início, pô, foi fundamental. Depois o Julião saiu, foi para a França, você ficou ali também. Aí, pô, eu vou falar do União Barbarense, aliás, eu não quero nem falar, eu quero que você fale, né? Você é convidado. E é só mas tem que falar, a conversa aqui é um bate-papo de 2 amigos aqui. Verdade. E aí você ficou muito bem no Guarani, do Guarani você foi transferido também para fora, né? E no Guarani, até para retornar e comprar, a gente pode falar da lesão também já, né? Porque... Da carga de trabalho. Da carga de trabalho, Pode quando falar. você tá... É o seguinte, a gente corria 12 quilômetros, olha, a gente jogava domingo, no interior, chegava na segunda, era mais ou menos folga, não tinha. Na terça, tu chegava já com 12 quilômetros na carcaça. Isso. Se fosse jogar o outro domingo, né, claro. 10, 8, 12... E corrida, e dentro dos canaviais ali. Né? E treino à tarde, hein? É isso que eu tô te Era falando. integral, a gente saía, aí folgava na parte da manhã na quarta, full time também na quinta. Exato, Aquele perfeito. coletivo na sexta. Você já chegava no jogo já com 50% de energia a menos. Né? A menos. E o Ricardo falando isso aí é o seguinte, porque eu vi o momento que ele teve delicado, de uma lesão muito séria. Ricardo. Pubis, né? Pubis, né? Foi um dos primeiros a passar por um processo cirúrgico. A recuperação foi sofrida, né? Sofrida. Foi uns 3 meses, quase 3 meses. Mas assim, é o seguinte, eu não aguentava mais, eu comecei muito bem de lateral, né? A gente tinha um time. Aí já no final de 85 comecei a sentir dores, e aí em 86 no início já não aguentava nem treinar. E eu sempre digo, quem salvou minha vida foi um médico, não sei se estava, acho que não estava, não sei, na tua época. Me chama Abraão Fisman, era um médico, doutor Abraão. E o cara me ligou e disse, cara, tem um cara no Rio que faz uma cirurgia. Eu fui falar com ele, Gotardi. E é como você falou, excesso de trabalho. Porque é o problema que você tem do pubis e o adutor, né? Você não aguentava bater na bola, eu chorava. Pra tossir doía, tudo doía. Rir, você dá risada, tudo doía. E quando eu cheguei lá e tirei, né, um raio-x lá na época, e quando ele olhou, ele falou, eu não tive nem conversa, ele tirou, olhou e disse cirurgia. Falou, não tem como. Aí ele me mostrou, parece um queijo todo furado. Aqui o pubis, todo furado. Aí ele me explicou, olha, são decisões que você tem que tomar. Ele disse, Ricardo, eu fiz uma cirurgia agora há pouco, há 10, 15 dias, de 2 jogadores. Eu acho que era Chiquinho Carioca e outro, que jogava no Flamengo. Eu vou fazer uma cirurgia em você. Agora, como ele, eu preciso que você assine um termo de responsabilidade. Porque não existia essa cirurgia. É sério, hein? Ela não existia. Ele confiava nele. Ele falou, eu confio em mim, mas eu não posso te falar. Esses 2 que eu fiz, como se fosse cobaia, na realidade. Eu não posso te falar. Aí ele me explicou, tem que fazer uma raspagem, enfim. E eu não aguentava de dor. Eu falei, ou eu paro ou eu jogo.
porque não tinha a medicina que é hoje. Eu falei, vamos fazer, doutor. Fiz o exame, voltei e fiz a cirurgia. E doutor Abrão Fisma, perdemos esse grande amigo há 4, 5 anos, né? Eu encontro às vezes a esposa dele no shopping, a gente se encontrava muito no Rio Design para tomar um café. E eu sempre digo, você salvou minha vida, falava para ele. E ele ficava muito emocionado, que é isso, cara? E depois da minha cirurgia, eu comecei a indicar ele. Aí eu falei, ficou bonitinho ainda, doutor, ganhou dinheiro, hein? Porque começou a vir nego de fora, do mundo árabe. Imagina. Tá representando ele. Pô, 10%. Falei, pô, agora que depois de velho também me falar, agora quando era novo, porque não me falou. Ele fez, cara, sensacional, um ser humano extraordinário. Então esse médico, ele salva a minha vida. Salva a minha vida. E aí eu voltei. Aí, vê que coisa engraçada. Quando eu volto, o presidente era o Leonel. E outra coisa, era assim, quando eu cheguei lá, o treinador era Lorissandro. Quando você e Júlia, às vezes, tomavam um cartão, ele sabia que eu jogava na zaga, ele me colocava e colocava o Giba. Sim, Giba. E eu ia pra zaga. E a torcida sabia que eu jogava na zaga, todo mundo sabia. Aí, mas assim, eu era lateral. Aí eu falei, quando ele vendeu o Júlio César, tudo casou. Eu tô voltando, ele vendeu. Eu falei, presidente, não contrata não. Ele, por quê, Ricardo? Eu falei, não quero jogar, porque o doutor Abrão Fisma, o que ele falou pra mim? Ele falou, você joga de quê? Eu falei, de lateral. Ele falou, vou te dar um conselho. Qual é a posição que você joga hoje? Eu falei, zagueiro. Ele falou, vê a inteligência do médico. Ele falou, vá pra zaga. Eu falei, mas por quê, doutor? Ele falou, eu vou te falar por quê. Não é que você não vai jogar. O problema seu tá no adutor. Lateral cruza muito. Vai muito no fundo. Você vai toda hora precisar do adutor. No meio, não. É mais tranquilo. E você joga de zagueiro, joga. Aí quando eu voltei, tinha vendido o Júlio César. Eu falei, Leonel, eu quero jogar de zagueiro. Eu mesmo que disputa a posição, eu não aguento. Eu não queria jogar de lateral. Aí expliquei o que o médico, ele falou, mas eu não tenho outro lateral. Eu falei, eu tenho. Aí indiquei Marco Antônio. Que foi jogar com a gente. Falei, eu tenho. O Magrinho jogava nas duas laterais. Eu falei, eu tenho um lateral direito. Bom pra caramba. Meu amigo. Então, foi aí que começa a minha história no Guarani como zagueiro. Porque no Santa Cruz eu era zagueiro e lateral. Mas 90% era lateral. Como no Guarani eu jogava de vez em quando alguém machucava. Você nem teve base, então. Não tive. O seu crescimento em jogar em várias posições, justamente pela prática. Volante. Joguei pela prática. Eu dava muita opção aos treinadores. Carlos Alberto Silva, mesmo na seleção brasileira, eu só não joguei com ele de meia para frente. Joguei de back central, quarto zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo quando precisou. Então, e goleiro, claro que não. Mas assim, nas quatro eu fazia isso. E a gente fazia, né? Você também era, você tinha lateral. Essa inteligência de fazer, de o cara precisar. Você jogou de lateral, se eu não me engano, jogou? Joguei. Também? Eu praticamente joguei a segunda do Paulista de lateral esquerdo. Olha lá. Entendeu? E fui pro Guarani lateral direito também. Jogava de volante também. Eu fui pro Guarani sendo testado como volante no União. Foi o Zé Duarte que me levou. Agora eu falo assim, o Ricardo, ele tá falando em jogar em várias posições, eu jogava bem em várias posições. Tá? Isso é um detalhe muito interessante, né? Não é só compor, jogava bem. Diferença. E o trabalho que ele está falando de uma sobrecarga de exercício, também eu tive problema de pubis também, lá. Corria muito naquele taquaral lá, direto, né? Eu tive também, não foi tão grave como o seu, mas eu sofri anos e anos com isso. É algo de se... Subir arquibancada. Isso, cara, piso duro, né? A carga de força. À tarde já tinha outra carga pesada pra gente, né? E era mais a parte com bola. Não sei se você lembra, vamos dizer, não importa. Eu tenho 80 quilos, não importa. Você tem 80. O cara bota ele nas costas e sobe a arquibancada. Caramba. É isso. Isso a gente fazia. Eu fiz muito isso. Poxa, esse desgaste, cara, vem, a sequela vem. Às vezes demora até mais. No seu caso, no meu, chegou um pouco antes até. E, cara, daí é só passagem depois, né? E foi muito bem, até hoje você é considerado um dos ídolos do clube, nas homenagens que tem lá, você está sempre presente. Eu poderia estar com você lá, mas então, enfim. Mas eu sei que eu também joguei bastante lá, viu? Pô, foi muito legal. Tem um carinho enorme pelo Guarani. Eu tô falando das 3 jogadores, eu tô falando, o Júlio César e Ricardo Rocha esgotado. A gente fez nome no futebol brasileiro, não tem história. Aqui não quer perder de ser humilde desse ano, a gente fez. Se pegar o currículo, nós fizemos Cruzeiro, seu Flamengo, Guarani, São Paulo. Pô, é muita coisa, entendeu? Não é que a gente tá floreando, não, a gente tá falando a verdade. Você vai. Alguns clubes tu pode jogar menos, outros mais, mas a gente tem uma história também. A sua saída para Portugal, sim, foi uma experiência internacional e você se sentiu muito bem. Bem, agora, é incrível, né? Foi o único clube que eu tive que colocar na justiça. Aí vamos lá.
Eu fiquei 7 meses sem receber. Incrível, né? Vamos Europa. Vamos dizer o nome do clube? Não, o Sporting de Portugal, eu falo, todo mundo sabe. O Sporting, foi um presidente lá, Jorge Gonçalves, até faleceu. Aí falava as unhas do Jorge Gonçalves, que as unhas que eram seus jogadores, e eu fui contratado. E te digo mais, eu podia ter ido para a Olimpíada, mas tinha que decidir, vai para cá, e ali tinha um dinheiro, tinha uma condição que ia me melhorar, e eu fui lá e fiquei 7 meses sem receber no Sport. A torcida comigo maravilhosa, até hoje, um respeito muito grande. Meu passe demorou a chegar, foi tudo muito confuso. Foi tudo muito confuso. E eu fiquei um ano lá, eu diria que poderia ter jogado mais. Eu fiquei quase uns 3, 4 meses sem jogar lá, treinando, porque o passe não vinha, o dinheiro não chegava. Chegou uma parte, o clube não... Porque na época nossa tudo era difícil, né? A liberação do passe, mediante o pagamento. Então ficou tudo muito difícil, mas enfim, foi uma experiência boa para depois, né, voltar ao Real Madrid, joguei fora depois também, a gente vai chegar nesse ponto, mas assim, o início ali, quando eu saio do Guarani, porque o Guarani aqui para nós, né, a gente tem uma experiência muito boa, atrasava muito pouco, muito pouco, muito pouco. Eu falo sempre, um dos clubes que a gente recebia em dia era o Guarani. Tinha uns atrasos normais, mas eu via clubes grandes atrasar 3 meses. O Guarani não chegava a isso. O Guarani não chegava a dobrar, não. Não chegava, não, a dobrar, não. Não chegava, é muito sério. Todos eles que trabalharam lá, Leonel, depois veio o Betozinho, todos, sempre pagando, sempre com seriedade. Então, no Sporting, o bom foi o carinho do torcedor. Quando eu joguei bem, mas aí, quando acaba meu contrato, ainda ficava precisando pagar algumas coisas do passe. Aí veio o São Paulo. Aí não tinha como dizer não. O São Paulo, que nos anos... já final dos anos... 89, né, quando eu fui para São Paulo. Final dos anos 80, que o São Paulo sempre foi uma potência, né? Era referência de estrutura. E depois dos anos 90 veio a confirmar tudo, né? Com as grandes conquistas e desempenho nas competições impressionante. Só chegar no São Paulo veio a calhar. 89. Você chegou bem lá. Bem assim. Por quê? Eu nunca mais... 87, eu fui para a seleção em 87, a primeira convocação... Né? Fiquei de 87 até 94 sendo convocado. O que é que acontece? Você mais de 60 jogos na seleção. 53 jogos. 53 jogos, próximo. O Careca e o Miller chegavam para mim e diziam: Ricardo, tu tem a característica de jogar no São Paulo. Tu vai gostar. Se tiver uma oportunidade, vai. Me falava muito bem de São Paulo, Careca e Miller. E tem a oportunidade de jogar no São Paulo. Quando teve, eu tinha 3 propostas. Eu falei: eu quero ir para São Paulo. Eu preciso sentir o São Paulo. E aí, Gotardo, eu, de coração... Em termos de organização de tudo que passou na minha vida, nada eu vi igual ao São Paulo, no futebol brasileiro. Nada nos clubes onde eu passei. Seriedade, organização. O jogador, ele se preocupa antigamente lá em jogar. Tinha os cardeais, tinha um presidente, mas tinha os cardeais. Quem me contratou foi o Juvenal, mandou me contratar. E quando eu cheguei lá, vou falar algumas coisas aqui que aconteceram, ele me chama. Ele falou: estou precisando de você. Dario Pereira e Oscar já não estavam mais lá. E eu preciso de um jogador com uma liderança. E vou falar algumas coisas para você. E eu vou falar algumas coisas aqui que eu acho que eu nunca cheguei a falar. Uma delas, ele chegou para mim e falou: olha, eu tenho alguns problemas aqui. Eu preciso da sua liderança. Aí começou a falar. Uma delas, ele falou: eu tenho um jogador que eu contratei, Raí. Ele ainda não estourou. Raí não tinha estourado ainda. Estou falando em 89. Tá? Por isso que o jogador ainda não estourou. Eu confio no potencial dele, mas ele precisa melhorar. Ele precisa jogar bem. Né? A gente precisa fazer esse jogador jogar bem. Aí me contou outras coisas. Né? Ele perguntou: você vai ser o capitão do time. Eu olhei para ele e falei: quem é o capitão do time? Ele falou: é o Raí. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu não vou ser o capitão. Ele falou, olhou assim para mim, eu falei: eu vou te falar por quê. Em 87 a gente foi convocado para a seleção brasileira. Raí eu fui pelo Guarani, minha primeira convocação eu estava no Guarani. E Raí vinha do Botafogo de Ribeirão Preto, não estava ainda no São Paulo. E numa reunião, Gotardo, de falar de prêmio, Careca no Nápoles, os caras tudo bem já, Miller, né? E todo mundo falando: não, o prêmio tá ruim, o prêmio tá bom. E Raí tomou uma atitude que eu fiquei fã do cara. Eu falei: esse cara é um cara diferenciado e um cara do bem. Quando todo mundo falou: não, o prêmio tem que ser $1.000, outro não, tem que ser 2, 3, tudo. Aí ele pediu a palavra e ele falou assim: gente, eu queria falar uma coisa para vocês. $1.000, talvez para vocês não é nada, mas para mim que vem do Botafogo é muito.
matou a reunião. Uma simples palavra, uma frasezinha. Porque é verdade, a gente tá em time pequeno, não estamos em Nápoles. E ali não é um jogador, é o grupo. Pô, se desse 2, 3, seria ótimo, mas o impasse não saía. Era 1000 e 1000, não era 2. Não saía. E ele falou, pediu a palavra e falou aquilo. Aquilo me marcou muito. Me marcou muito. Eu falei, presidente, pode deixar o Raí. Eu não quero. Ele falou, tudo bem. Eu falei, não, deixa. Eu vou comandar do meu jeito. Eu não preciso ser capitão. Eu tenho minha maneira de ser. Vários clubes eu fui oferecido como capitão e não quis. Vários. Eu não quis. Eu falei, esse cara, quanto tempo tá no clube? Deixa o cara, pô. Primeiro, o respeito na Europa, você sabe como é. Gotardo tem 10 anos de clube, eu tenho 5. Eu tenho mais... Gotardo é um cara que não fala. Eu sou um cara mais... Falo mais. Na hora da faixa, vai pro cara. Não, ali é a hierarquia. Eu acho muito legal isso no clube europeu. Ele te dá pelo tempo de casa. Não tem nada a ver com o capitão, se vai mandar dentro de campo fora. Você já viu muitos jogadores, até Messi. Messi, quando saía, entregava a faixa ao Xavi, alguém que era mais velho do que ele. Eu tô falando do maior jogador do mundo. É o respeito. E eu gosto disso. Eu gosto desse respeito com o jogador. Entendeu? Um reconhecimento. Um reconhecimento. Boa tarde. Entendeu? E credibilidade também. Porque exatamente. Você vê, muito tempo de clube... Mostra que... Esse 99% é porque você também tem as atribuições que você faz muito bem. Claro. Como líder positivo, que você foi. E isso atrai realmente a responsabilidade da capitania. Isso. É muito ruim você ser liderado por alguém que não tem os comportamentos ideais para isso, né? E quando você falou do Raí, ele sempre demonstrou isso aí, né? Essa posição de liderança, caráter. Muito. Um cara é um amigo que eu tenho, que eu fiz no futebol, então o Raí é esse cara. Entendeu? Então ali, quando ele me oferece aquilo, só que a coisa casou muito bem, porque no São Paulo, quando eu chego, a gente classifica ali meio no sacrifício. O presidente falou, Ricardo, não espero nada do Paulista, mas aí vamos tentar embalar aí no Brasileiro. Só que a gente entra entre os 8. Acho que a gente foi o 8º colocado, porque antes era aquela... De grupo, né? Depois mata-mata. Mata-mata. Aí a gente classifica. Só que a gente é campeão. A gente decide com São José. Aí eu fiquei com moral. A gente chega e ficou entre 8º, aí foi ganhando. Aí ganha do São José e a gente é campeão paulista. Então o São Paulo pra mim... E outra coisa, depois da gente chegar lá... Depois de São Paulo foi pro Real Madrid. Eu chego no Real Madrid, o São Paulo não devia nada ao Real Madrid. Em centro de treinamento, em nada. Hoje esquece. O Real Madrid, o centro de treinamento é uma cidade. 12, 15 campos, é uma coisa de louco aquilo ali. Mas no centro de treinamento do Real Madrid da época, e o que São Paulo já tinha feito, que era um grande exemplo do futebol brasileiro, era São Paulo. Eu falava bem de São Paulo, Grêmio e Cruzeiro já também, com a toca, né, com as coisas, né? Já se falava. Então, São Paulo para mim foi um ensinamento para uma das maiores empresas que você trabalhou, São Paulo Futebol Clube, tranquilamente. Já se falava em um departamento médico mais avançado, Tudo. Né? Acho que eu refiz, uma coisa assim. Né? Era do tipo que se tem hoje, mas era muito mais assim. Ainda tinha evolução a acontecer da ciência, né? Mas era muito à frente dos demais clubes. Perfeito. Né? Na alimentação, nos cuidados da viagem. Sem treinamento. Sem treinamento. Eu lembro bem disso aí também. Né? Fazia diferença no final dos 90 minutos. Bom, claro. E outra coisa, você vê. Eu fui morar no Morumbi porque é perto do campo. Mas chegando lá eu fiquei 1 mês, 2. Tive que voltar, porque eu tive que voltar para Barra Funda. Porque lá na Barra Funda é muito longe todo dia. Então, eu não demo, porque praticamente ficou pronto o centro de treinamento, né, de São Paulo. Então, eu acompanhei toda aquela evolução. Então, é um clube fantástico. É um clube fantástico. Agora campeão da Copa do Brasil, espero que cresça. O problema do São Paulo é que ele ficou para trás. Alguns clubes foram evoluindo, como o Corinthians, o próprio Palmeiras, o Flamengo, todos, e ele ficou um pouco para trás. Precisa melhorar. Você fala a qualidade técnica, não, eu digo, sentido de receitas? Não, em tudo, não só de receita, mas eu digo, como você falou, você sabe que a modernidade está aí. Também. Você não tem como não deixar de acompanhar. A gente tem uma certa idade, eu sempre digo, a minha experiência, a sua é importante, mas a modernidade está aí. E não adianta querer dizer que não. Tá, e você tem que acompanhar. Você tem que colocar a tua metodologia de trabalho em todo mundo. Tem algumas coisas que eu ainda acho errado, mas tudo bem. Né? Eu aceito, mas eu tenho minha cabeça. Ricardo, aqui é só a verdade, né? Nós estamos falando de 3 lados, a sua, a minha e a do soberano Deus. E é assim que funciona. Exatamente. Ninguém tem a fórmula exata. E respeitar. O São Paulo sempre teve esse passo na frente de todos. Por isso que ganhava título. E aí você vê. E aí eu estou no ano, só para quando você fala da força do São Paulo, eu saio de São Paulo, eu só saí porque eu fui pro Real Madrid. Em 91, a gente é campeão brasileiro,
tinha tudo para ficar bem com o Moraes. Quando veio o Real Madrid, não tem como você dizer não. Eu já tinha 29 anos. Verdade. E é difícil sair. 29 anos? Nessa época, a transferência internacional, Ricardo, eu lembro muito bem, porque eu acompanhava aqui no Rio, já estava aqui no Botafogo desde 87, os empresários diziam assim, para sair para a Europa, tem que estar na seleção brasileira. Isso era na década de 80. E você foi o caso disso. Deixa eu te falar, a gente tinha uma coisa. E você vê que começa a ter torneios internacionais também, mas eu fiz muito, quase não fiz nenhum. E quando eu estou no São Paulo, aquilo que você falou, o presidente me contratou, disse, sou eu que estou te contratando, era o Ramon Martins, acho que era o Ramon Martins, Ramon alguma coisa. Ele falou, estou te contratando por quê? Porque eu vi um jogo da seleção brasileira, Copa América. Certo. Lá no Chile. Eu gostei muito das tuas atitudes, eu gostei, por isso que eu mandei te contratar. Falei com o treinador, ele viu, gostou também. Então é isso que você falou, muito era você jogar na seleção. Será que foi aquele empresário lá de São Paulo que fez a operação lá? Não, a negociação? Quem fez o meu operação foi um português que levou Moser, Aldair, levou todos, se chama... Vou te lembrar agora, ele é um português. Que conhecia. Acho que é Manuel José, não... Eu acho que é Manuel José era o treinador do esporte na época. Manuel Barbosa. Neruma, levou todos. E outra coisa, mas eu já trabalhava com o Figuer também. O Figuer. Aí eu sempre digo, eu também ajudei muito o Figuer. Eu fui o primeiro jogador que ele levou pro Real Madrid. Porque quando o cara me liga, ele não tinha levado nenhum jogador pro Real Madrid ainda. Eu abri muitas portas. Otávio, mais de 30 anos que ele não contratava um jogador brasileiro. Mais de 30 anos. Quem fez muita história lá foi o senhor Evaristo. Coloca se tem algum. Não sei, é verdade. Eu abri aquela porta ali pro jogador brasileiro. Tô te falando, pelo comportamento, por tudo. Então, e depois veio Vitor, Roberto Carlos. Não tinha contratação, Sávio. Não tinha. O Real Madrid não contratava jogador brasileiro. Pelo comportamento, muitas coisas. Tô te falando da época de Didi. Acho que só o Canário que foi bem, se eu não me engano. O Didi não foi bem, por incrível que pareça, o Didi não foi bem com a turma do Di Stefano. Então, eu acho que mais de 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos que não tinha contratado brasileiro. Então, aquilo. E outra coisa, você falou uma coisa certa. Era tudo muito difícil. Deixa eu te falar, só podia jogar 3 estrangeiros. A gente era estrangeiro. O francês na Espanha era estrangeiro, hoje não é. Não mais. Abriu. Tu pode meter 50 estrangeiros no Real Madrid, francês, italiano, não é estrangeiro. Na nossa época, era estrangeiro. Para jogar, tinha eu, Hugo Sanches, Raj, Prozinski, tudo era muito difícil. Eu vou te falar uma coisa. Quebra a cabeça pro treinador, né? Zico joga bola para você. Poxa. Sim. Para mim, depois de Pelé, é o jogador mais completo. Para mim, completo, eu tô te falando. Romário, para mim, é um gênio, tá? Zico, para mim, é o jogador mais completo. Zico foi jogar na Udinese. Eu não estou falando mal da Udinese nem do povo. Zico jogaria hoje na Udinese com a bola que está jogando? Não. Não, eu estou te falando. Era de Real Madrid Ele colocou a Udinese no radar do futebol. Mundo. Exatamente, ele jogou lá um período fantástico. Falcão foi pro Roma, não tenho nada contra Roma, o rei de Roma. Os caras poderiam estar, eu estou te falando porque só podia contratar 3. Quem eram os times? O Real Madrid não, o Inter de Milão, eram os alemães. E o Milan, que era o time da época, os holandeses. Era assim, irmão. Era um estrangeiro que jogavam lá. E como é que tu vai levar Zico? Aí foram jogar. Não estou falando isso. Eu estou falando a bola que Zico tem. Sim. Platini, da Juventus, franceses. Então é isso que eu estou te falando. E outra coisa. Zico melhor, lógico. É isso que eu estou te falando. Eu acho o Zico um jogadoraço. Então o que eu acho é o seguinte. Era tudo difícil pra gente. Tudo difícil. Mas a adaptação foi rápida também. Foi. E os treinamentos da época lá? O que você, fazendo uma comparação com o que você fazia no São Paulo lá? A gente pode até trazer, de repente, se alguma coisa que você fez lá se faz hoje. Vamos dizer, longa distância. Não existia isso. Naquela época já não fazia mais? Não. Lá. Olha só, interessante. Corridinha, 1000 metros. Outra coisa. Você jogava domingo. A gente jogava domingo, segunda folga, terça voltava. Lá não. Joga domingo, segunda vai lá, a folga era no outro dia. Na terça, 2 dias depois. Você vai lá fazer uma massagem, nada demais, dá uma caminhadazinha e a terça era a tua folga. Então essas mudanças, você tem que se adaptar. Porque no Brasil já, você descansava na segunda, lá não. E é legal isso, sabia?
Porque você descansa o jogador. Às 48 horas eu sentia bastante também, Ricardo. Às 48 horas, pós-jogo. E por isso que eu digo, quando você vinha, né? Se você dissesse, pô, deixa eu tomar uma massagem. Aí tu dava 2 voltinhas no campo só para soltar, não era nada. E terça folga, chegava a quarta voando. A recuperação ativa. Né? Muito maior. Né? Você tem a logística também bem controlada, as distâncias também não eram tão longas, né? A alimentação boa. Mas o fato de dizer que isso já na década de 90 já fazia esse tipo de trabalho, bem interessante mesmo. Interessante, ele já tinha uma visão, né, lá na frente, né? E é como eu te falei, são clubes grandes que se cercam de tudo para trazer os melhores e te ajuda na tua preparação, né? Poxa vida. No seu retorno para o Brasil, você passou pelo Santos, também ganhou uma bola de prata, né? Ganhei uma bola de prata no Santos. Essa desgramada, essa bola de prata, eu nunca ganhei uma. Não ganhou, não? Nunca ganhei uma, cara. Você eu também acho, tá? Que é isso? No Botafogo ali, campeão, tudo. Que aí é isso? Eu penso até, vou dar uma ideia pro pessoal aí, de pegar os injustiçados da carreira que não receberam a bola de prata. Dá essa ideia pra vocês, porque tem muita gente boa também que não ganhou. Não, tá? tem. Pô, eu sabia dessa não. Poxa vida. Eu ganhei 4 de prata e 1 de ouro. Eu sou o único zagueiro brasileiro. Quanto que eu tenho dessas 4 aí, Ricardo? Umas 2, certeza. Umas 2, te ajudei. Porque você sabe que eu sobrava bem. O Ricardo fez eu encerrar minha carreira precocemente. Carreguei muito nas costas, viu, gente? E o Alexandre Torres fala a mesma coisa, hein? O negócio é o seguinte, eu só pergunto uma coisa, a pergunta que eu fazia à toa, eu faço a você. Sobrava bem eu? Não sobrava bem? Porra, que liderança pra sobrar. Porque o ruim é o cara não sobrar bem. Não saber sobrar, pô. Aí é difícil, aí complica. Pelo menos a sobra era boa. Então, eu ganhei uma bola de ouro, assim, como zagueiro. Eu sou o único zagueiro brasileiro com uma bola de ouro. Pô, quem sabia, em 89 no São Paulo. Eu ganhei em 89, o Vasco foi campeão, mas eu ganhei. A média geral foi muito boa. Tu sabe quem são os 2 zagueiros que tem bola de ouro? Não sei. Jogaram no Sul. Anchieta no Grêmio. Lembro, Cheta. E Figueroa no Inter. Do Inter. Tu sabia dessa? Eu sou o único zagueiro. O Rogério Ceni ganhou. Mas o único zagueiro brasileiro a ganhar uma bola de ouro foi eu. Que interessante. Tá lá em casa, guardadinha. É isso que eu digo, é trabalho, é orgulho, tudinho. Os amigos dentro de campo ajudando. Dedicação. Né? Mas assim, dedicação é muita coisa, né? Agora eu vou ligar pros caras da ESPN lá. Agora é a ESPN que tá dando as bolas. Os injustiçados. Não tem aquele prêmio de consolação, o cara velho. Digo, não, tem que ter. Não, mas outro dia eu tava contando isso aí. Tem vários jogadores, ex-jogadores, vários que não receberam e fizeram campanhas assim, eu vou fabulosas. Atrás disso. A gente precisa fazer um evento. Nossa. Já que estão dando também, com todo o respeito, né? Futebol feminino também agora já entrou no circuito, por que não entrar os ex-atletas também, né? Isso aí é uma coisa boa, vamos fazer o levantamento. Tá em tempo, né, Ricardo? Uma curiosidade que eu tenho, assim, eu sei que você também foi muito bem no Vasco, né? A Fluminense também passou pouco, né? Não, 6 meses, 5 meses. Eu também passei pouco lá. Mas assim, eu queria saber um pouco da sua passagem na Argentina, que eu sei que você foi muito bem recebido e deixou uma história boa lá. Muito. E sobre a maneira que eles trabalhavam, porque os hermanos, né, são nossos maiores rivais aqui na América do Sul, até hoje. Eles são... Como é que era o dia a dia com eles, Ricardo? Porque de gente que a gente fala, que o Simeone sarcástico, hein? Simeone, nós chegamos a jogar contra ele, Gutierrez, né, o zagueiro. Como é, não é Valdanão? Valdanão é atacante. Porra, como é o nome? Meu amigo. Quando ele saiu do Real Madrid, eu entrei no lugar dele. Isso, tinha um Monzon também batia muito. Esquece. Aí eu fiquei imaginando como é que foi o dia a dia lá, né, a receptividade do pessoal e... Bom, é legal pro pessoal saber. Legal. Eu fui para lá já experiente. Porque as coisas aconteceram bem comigo, tanto o Real Madrid e outros clubes, porque eu já fui experiente, eu fui para o Real Madrid com 29 anos, já com seleção nas costas. Por isso que eu digo, jogadores saem cedo e às vezes a adaptação ela demora. O Vini Júnior tá bem, demorou, mas os 3 primeiros anos não tá bem não. O Casemiro teve que ser emprestado, então tudo isso é adaptação. Rodrigo veio jogar agora. É normal, é muito jovem. A gente já saía com Libertadores nas costas, a gente já saía com Sul-Americana, eliminatória, a gente já saía com tudo isso nas costas. Eu chegava lá, o Zico chegou preparadíssimo na Itália. Preparadíssimo.
Saiu com 29 anos, eu acho, quase 30. Eu 30, verdade. O Júnior saiu com 30. Não, tô te falando, saíram todo mundo em alto nível. Aí é o seguinte... Já dominando o idioma também, né? Não, aí já sabia alguma coisa. Porque eu já tinha vindo do Real Madrid. Já sabia. Então já sabia. No Real Madrid eu sofri um pouquinho. Mas lá não, lá cheguei bem. Só que quando eu chego lá, o presidente também me chama. Ele disse, Ricardo, eu preciso de um jogador experiente e eu pensei em você. Eu fui lá, até que eu levei o Juan Figueiredo comigo, né, que é meu empresário, desde a época do Guarani até acabar a minha carreira. E ele falou assim, eu tenho muitos jogadores jovens. Aí começou a falar, né? Sabe quem jogou comigo? Eu queria saber isso aí, era uma pergunta que eu ia te fazer. Diga. O treinador do Fortaleza. Bovoda é meu amigo, meu amigão. Rapaz. O presidente do Fortaleza, quando foi contratar ele, me ligou para saber do comportamento dele, das coisas, e eu falei, pode trazer. Bovoda treinou comigo lá. A gente tem foto, tem um foto com ele junto. Sério. Não, sempre foi esse cara, tá? Seríssimo. E ele fala, você sobrava bem, porque eu deixava ele correr, garoto. Falei, eu não vim aqui pra brincadeira. Falei, fica aí, caladinho, faz o teu. Agora, ó quem tava nele. Ele falou, Ricardo, eu tenho muitos jogadores, eu preciso vender esses jogadores. A minha defesa é boa, mas não tem. Olha quem tava lá. Heinz, que jogou no Real Madrid. Samuel. Inter de Milão, campeões da Champions. Heinz, campeão da Champions. Aí tinha os irmãos Crossa, que eram 2 zagueiros também muito bons. Tinha um Bovoda. Todos jogadores jovens. Aí eu cheguei lá. Aí o Guinha Azul jogava de ponta esquerda. O Guinha Azul... O nosso. É? Ponta esquerda, meu amigo. E eu recordo... Jogou no Vasco? Guinha Azul me falou, Ricardo... Aí eles trouxeram alguns jogadores experientes. Goicoechea, meu amigão. Eu na zaga, e contratou um meia chamado Louco Dalla Libra, que era um jogadoraço também. Né? E o resto... O Bielsa devia adorar esse seu louco. Aí o resto tudo era base, jogadores jovens, alguns jogadores experientes também lá, né? E eu tava olhando, eu fui lá e Guinha Azul disse, Ricardo, eu vou te contar uma história. Aí ele falou, quando tu chegou lá, os caras falavam, pô, o cara é campeão do mundo, vem fazer o que aqui no News Old Boys, esse cara? Aí ele disse que começou um coletivo, na primeira bola no fundo. Os caras tudo comentando entre eles. Cartão de visita. Aí quando meteram a bola no fundo, eu fui com um ponta. Ponta deu uma tapa no fundo, aí, daquilo que a gente fazia bem. Eu dei um carrinho lindo, daqueles que você traz assim, sem fazer. E o campo molhado, chuva lá, chove, chuvoso, eu trouxe, o cara saltou e eu trouxe. Botado, mas aquilo que você falou da tua frase. Técnica. Da tua frase que tu fala. Olha o jogo todo. Tua primeira frase aqui. Sei. O grande jogador é quando vê todo o campo. Eu ficava estudando o jogo. Eu digo, se botar aqui, se roubar aqui, eu posso fazer isso. Aquelas opções que te dá. Tá, eu dou o carrinho, sem fazer a falta, saio jogando, fico em pé e, olha, virei da direita para a esquerda, no peito do ponta. Sem olhar para lá, não? Não, isso aí a gente vai chegar ainda. Isso aí, calma que a gente vai chegar. Isso aí são pouco. É Ronaldinho Gaúcho, um amigo meu que inventou. Não foi esse negócio de tocar isso aí, não foi Ronaldinho Gaúcho, não. Foi um zagueiro que jogou no Guarani. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Né? Aí ele dá o carrinho, eu dou o carrinho e já meto do outro lado, na peito. Isso é um treinamento coletivo. Aí ele disse que ali foi que os caras disseram, caramba. É o cara. Mas eu tive uma coisa, Gotardo, que é a humildade das pessoas. Os garotos comigo foram sensacionais. Eu tenho um amor e um carinho pelo News Old Boys. Eu sou News Old Boys da Argentina. Né? No primeiro ano que eu tive lá, bem demais, eu fiquei 2 anos, porque a idade chegando, eu digo, vou ficar 2 anos, depois eu volto. Aí vim pro Flamengo e parei. Quando eu dei aquele carrinho, joguei, ele falou que os garotos ficaram, caramba, as coisas ficaram admirados com a jogada, foi uma jogada bonita. Aquele carrinho, aquela jogada, e já de primeira metendo pro outro. Aí eles, caramba, ele falou, o Guiá disse, pô, Ricardo, a gente ficou admirado, depois a gente começou, à noite comentamos sobre a jogada, pô, o cara... É o seguinte, eu cheguei lá na idade, o presidente chegou para mim e disse, eu preciso vender esses garotos, eu preciso que você dê a hierarquia do jogo para eles. Falei, pode deixar. Fui capitão do Nilson. Chegando lá, eu conversei com os garotos e falei, olha, porque é isso que eu digo, eu não sei se falta isso, velho.
Você me conheceu, eu sempre fui de falar as coisas, falar por bem, porque para não ajudar eu não quero. Falei, gente, eu tô chegando aqui, eu tenho um nome, vocês sabem, eu sou campeão do mundo, mas o Ricardo que vem aqui é para ajudar vocês, preciso da ajuda de vocês. Tá, os garotos se matavam por mim. Por quê? Porque eu jogava de líbero, eu não era zagueiro. Lá. O treinador me chamou, Mário Zanabria, um amigão que eu tenho, falou, Ricardito, ele me chamava, joga de líbero. Comanda e aí. ele falava, comanda, tudo passava por mim, a saída de bola. Era muito bom, eles abriam os caras e eu no meio, a bola vinha em mim. A construção de 3, que se faz hoje. 3 zagueiros, eu era o terceiro, eu era o líbero do time. Você iniciava. Eu iniciava a jogada. Então eu comecei a jogar, eu nunca joguei de líbero, muito pouco, uma vez ou outra, mas assim, lá eu me tornei um líbero. Mas tem que saber jogar, não é fácil, não é tão simples, não. Não dá. É saber posicionar, leitura rápida do jogo, que é fundamental. Não, o líbero é muito difícil. Na sobra, não. Não é não. Por quê? Bota livre e não joga. Porque jogam. Né? Jogar de líbero é uma responsabilidade, tu não deixar teus amigos também no sufoco. Né? O cara toma a bola nas costas, pega um cara rápido, tu tem que estar ali, meu irmão. Tu tem que ter a leitura do jogo atrás. E quando roubar, levar o contra-ataque. E aí o treinador disse, você é meu cara, comanda aqui atrás. E os caras me abraçaram. Renzi, Samuel. Depois, olha onde esses caras foram, né? Então, todos eles falam da minha ajuda com eles lá. Então, isso aí foi muito importante. A minha chegada lá foi muito importante para eles. Eu ajudei muito eles, eu tenho certeza disso. Por isso que a turma me adora. Lá eu também fui um cara sério. Nunca, aquela coisa que a gente é profissional. Foi contratado, tem que cumprir, fazer o contrato. Tu pode ir bem ou mal, o quê? Mas não sacaneia com ninguém. Faz o teu papel. Então, eu sou um cara meio idolatrado no Nilson, por quê também? Eu arrebentei no primeiro ano. E eu prometi ao presidente, eu vou ficar 2 anos, eu não vou te largar. Quando acaba o primeiro ano, Maradona me liga, querendo me levar pro Boca. Eu fiquei surpreso com a saída pro Nilson. Eu não esperava, não, mas você vê, tinha um propósito do gestor. Interessante. Interessante. E outra coisa, poucos jogadores tinham jogado lá. Coloca brasileiro que jogar é difícil. Eu falo lá é o único lugar do mundo que o atacante bate no zagueiro. Vê os atacantes argentinos como é que são. Vê o Vegeta aí no Vasco, os caras é assim mesmo. É aquilo ali que você tá vendo. Ele bate nos caras. São fortes. Né? Claro que mesmo jogando de livre, mas tem hora que não dá para jogar de livre. É mano a mano e tem que correr. Então eles tinham uma maneira de jogar muito forte. Que Maradona falou. Aí Maradona disse, Ricardo, tá jogando muito no Nil, vem jogar no Boca. Claro, quem é que não quer jogar no Boca? Boca, anos 80, 90. Não, irmão, 90 era bom. E ó, Boca, Cani tá aqui, Cani já tava com ele, Cani tá aqui. Eu falei, puta, mas eu prometi o cara. Eu falei, presidente, eu tive uma proposta. Ele, caramba, vai arrebentar com meus negócios, cara. Aí eu não fui com a Taça, não fui. Poxa. Liguei para Diego, não posso abandonar o cara. Se deu a palavra. Eu dei minha palavra. Eu tô pensando em outra coisa, eu já tô com 30 e pouco, daqui a pouco eu tô parando. Parei no Flamengo com 37 para 38. Falei, eu já tô parando. A Rolimã já tá meio querendo enferrujar. Aí eu falei, não dá, agradeci a ele, obrigado pelo carinho, mas eu não posso. Ele me entendeu, ele falou, não, tem razão, porque ele amava o Nilson. Depois ele jogou no Nilson Old Boys também. Sim, jogou. Ele é ídolo, muito ídolo, todo lugar que ele vai. Então a torcida ama ele. Tem um jogo que ele, como treinador, que botaram um trono para ele sentar. Mas é muito fanático, esquece. Os caras falam no Brasil, esquece. Quando os caras, o Brasil. Virou religião lá do Maradona. Não, assim, mas da torcida. Eu vi um jogo há uns 4, 5, 6 anos, eu fui ver Fluminense e um time. Fluminense ganhando de 5, eles com 1.500 pessoas, Fluminense com 30 mil, 40, eles agitavam mais do barulho. Que. Não tem nada igual. Esquece, eu tô te falando. Porque a gente fala aqui, a paixão, o Flamengo, o Corinthians, o Vasco, Fluminense, ok, tem paixão. Lá, esquece. É uma loucura aquilo ali. Eu acompanho bastante futebol argentino. Assim, agora até um pouco menos, né? O Boca, já dos últimos 10 a 15 anos, tem feito times regulares, assim, nível baixo, tá? Desempenho, sim, às vezes até pife em alguns momentos, né? Mas chega pela camisa. Chega pela camisa. Por sorte, né, que até esse ano foi surpreendente. Mas tu vê que, quer que eu diga um negócio? Em nenhum momento ele foi melhor do que o Não foi. Do que o Fluminense. Não. Se em outro tempo,
incomodava. Algumas negocinhos, mas não, Tiveram chegou a se igualar. Tiveram chance. Tu viu o Fluminense melhor do que ele no campo. Ricardo, aí chegou o Flamengo, você ficou mais um tempo, hoje já devia ter aquelas sequelas da profissão, né? Vai acumulando e chega um final de carreira. Você se preparou para o final de carreira, Ricardo? Preparei. Né? Deixa eu te falar por que eu preparei. O que aconteceu comigo? Eu também acho que falei muito pouco sobre isso. Eu vou 6 meses no Flamengo, tudo bem, estava bem tudinho, mas já no final eu começo a sentir a dor no pubis de novo. E aquilo me matou. E eu não sou aquele cara, mais 1 ano, mais 2, e nego te dando porrada, e tu assinar um contrato e vai jogar 10 jogos no ano. Falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Falei com o Romário, que ele me levou de velho, não aguento, vou parar. Gilmar Rinaldi tinha assumido, a gente conversou em maio de 99, eu parei. Eu cheguei em 98, maio de 90, acho que foi maio. Falei, não, vou parar. Porque eu comecei a sentir. Eu tive essa lesão, começou a pré-temporada e eu não melhorava. Aí vem toda a cabeça, a idade chegando, pubis de novo. Sofrimento, né? Sofrimento de novo. Entendeu? Não vou enganar ninguém, agradeci a todo mundo e parei realmente no Flamengo. Aquela história do zagueiro, que eu costumo dizer, o zagueiro já com uma certa minutagem, bastante KM, né? Onde ele vai, ele é cobrado para dar certo. É isso aí. Certo, tem que dar certo. Também se der errado, no caso, o time der mal, ele é responsável. Quer dizer, então, se der certo, e quando não tem mérito. Deu certo. E aquilo que você fala, irmão, é o seguinte, tá preparado, eu tinha que estar preparado. Não tinha como forçar mais. Você se preparou? Para parar o que tu sentiu. Sabe o que é que eu sentia falta? Da concentração, do bate-papo, do dia a dia. Porque jogar eu não tinha como mais. Eu sentia falta dessa atmosfera do estádio. É isso aí. Das torcidas, né? O grito contra a favor. Eu parei igual aquele jogador que diz, e aí joga a bola? Ele disse, olha, a alimentação é boa, o bate-papo é bom, torcida é bom, o problema é o jogo. A bola. O resto. Pô. Se puder me deixar aqui, eu fico. Se puder treinar pouco, é melhor. Eu aprendi com o Emílio Butragueño, do Real Madrid, ele falou uma vez, a gente batendo no papo, ele falou, cara, a partir do momento que você... Quer ver uma coisa? Treinamento é às 8, aí tu fala pro treinador, faz às 9, treinamento é às 4, faz às 5, tu sempre tá reclamando de alguma coisa, vai pra casa. Porque tu fica chato, né? Esse cara reclama de tudo. Então, eu não reclamei, mas eu vi que tava na hora. Quando o velho Pubis, eu vi que a Rolimã tava enferrujando. Pra gente sair da Argentina e entrar na seleção... Só quer dizer, você fez 5 gols lá na Argentina. Fiz 5 gols. E quando eu vi isso, eu falei, que é isso, eu devo ter uns 15 gols na minha vida. Uns 10, 12, 15, não tenho mais não. Não tenho mais não. Fiz no Vasco, alguns tudinhos. Mas assim, eu fiz 5. E outra coisa, aquilo que você falou, o primeiro jogo eu já meti um de coco, de cabeça. A experiência. No Real Madrid você fez também um gol de cabeça. Fiz. Esse gol eu vi. Mas esse foi logo na minha estreia. Estreia. Eu cheguei, a gente 2-1 em casa. Eu fui lá pro Alambrado com a torcida. Ficou grandão, hein? Fiquei grandão. 1-0 de caramba. Mas assim, eu joguei muito bem na Argentina. Eu ajudei muito aqueles garotos, eles sabem disso, né, de posicionamento, né, quando eu te falo, eu chego uma experiência de, porra, meu dever cumprido, porra, a coisa caminhou bem, graças a Deus, entendeu? Então, lá eu tinha liberdade para sair jogando, né. Perfeito. Teve um pênalti que eu bati, o goleiro defendeu, pegou na trave, voltou e eu fiz o gol. Aí o cara disse, mas eu digo, não, foi gol, irmão, não tem essa porra. Ele defendeu. Não é gol, não é? Ele defendeu, pegou na trave, voltou, eu cravei o punhal. Se ele não toca, eu tava impedido, mas ele tocou. Pô. Então, mas eu fiz 5 gols na Argentina. Pô, interessante, viu? Ricardo, a seleção brasileira, nós estivemos juntos lá na Copa América, eu aprendi o seguinte, cara. A gente tava junto quando eu fui vendido pro Real Madrid em 91. Que Falcão. Para se jogar na seleção é muito diferente. Assim, não é pra você sair do clube, olha, eu tô aqui, tirei a camisa do clube, vou lá, vou colocar amarela e vou jogar. Não é isso, não. É um outro comportamento, um outro nível de ideias, sabe, de decisões. E aí eu passei, aprendi, apanhei, aprendi, mas eu não tive outra chance. Eu não tive, né? Vocês tiveram, e aí por mérito vocês, né, foram super bem. Fale um pouco da Copa de 90, que vocês também fizeram, né, tinha um elenco muito forte, muito competitivo, né? Assim, um ano passando, tá? Sem aprofundar muito, né? E de repente pode fazer assim um paralelo sobre frustrações, o que você faria diferente na Copa de 90. Não, 94 foi um sucesso, maravilhosa, mas né? é o aprendizado de 90, os erros. Então,
Isso é importante, eu acho, para o cara mais novo, para o garoto que está na base de um clube, que está sendo treinado por alguém, para ele ouvir um pouquinho disso daí, que acho que é um alerta, uma luzinha vermelha para ele, que a carreira não é só brilho, né? Não. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu vou fazer uma pergunta. Você aprendeu mais na vitória ou na derrota? Eu aprendi na derrota. Também. É isso que eu estou te falando. O ser humano, ele aprende mais na porrada, na derrota. Quando está ali necessitando e fala, ei, preciso me reerguer. A gente em 90 tinha uma ótima seleção. Se tu perguntar para mim de elenco, não é desmerecendo. A de 90 era melhor do que a de 94. Os zagueiros de 90. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Aldair, Moser e Mauro Galvão. Mauro, é. 5 tops. Não, tô te falando. Tô te falando que eu, assim, no geral, eu acho, não só os zagueiros, os atacantes eram os mesmos, e ainda tinha Renato Gaúcho. Romário Bebeto e Renato Gaúcho, que estava jogando muito. Então, tô te falando, no geral. Miller? Miller também tava. Não, os 4 que eu digo é Miller, Careca. Né? O Careca não foi em 94. Né? Mas a gente tinha Miller, Careca, Romário, Bebeto e Renato Gaúcho. Isso. Valdo. Não, esquece. O time era muito bom. Só que a gente errou muito fora de campo. Não é nem dentro. Então, esse seria um momento VAR do Ricardo. Assim, vamos avaliar uma assistência, até para que possa estar refletindo bem. Não, é como sem. Só voltando. O Botafogo, o que é que aconteceu? Porque não ganhou. Teve falhas, pô. Bastante. Mas falhas. Só eles que podem saber. Eu vou te falar, o Botafogo vai ter um problema seríssimo ano que vem. É que a esperança que ele deu pro torcedor, se ele for mal, vão ter problemas. Porque o torcedor do Botafogo, ele tá ligado, dizer assim, pô, esses caras não foram competentes para ganhar uma competição. Vai ser pressão, irmão. Eu tô te falando agora. Agora. Primeiro, o Botafogo, início da competição, só para chegar onde eu quero chegar, ele não era favorito como o Brasil não era. Primeiro ponto. Ele não era favorito. Ele deu a chance de ser favorito ao seu torcedor. Ele buscou tudo isso. A campanha brilhante no primeiro turno e uma campanha pífia, 18º, se eu não me engano, no segundo turno. Isso. Então, deu a experiência. Aí eu te pergunto, quem vai ficar nesse grupo para esse ano que vem, 2024? Ele pode analisar o que erramos. É eles que têm que ter essa autocrítica e dizer onde foi que a gente errou. E se unirem. Vamos tentar buscar. Vai ser difícil buscar um título agora. Como esse. Que estava nas mãos, né? Você sabe, você jogou lá e sabe. Mesmo contratando gente nova. Vai ser pressão. E outra coisa que eu te falo, tá? Eu sempre digo, a torcida foi uma maravilha. Excepcional. Um show à parte. Foi. Eu não estou falando de torcedor. O torcedor do Botafogo foi um show à parte. Parabenizar aqui o torcedor do Botafoguense, porque foi um show à parte. O que precisou dele, eles fizeram, Gotardo. Então não é com eles, agora é com eles, com os jogadores. Estou te falando. Ok, você vê, se brincar demorasse 2 rodadas, não classificaria na Libertadores, se brincar. Como estava. Né? Então, o que aconteceu com a gente? É eles que têm que ver isso. Nós vimos, em 90, tem uma foto, a gente com a mão no peito. Quando sai do Brasil. Tampando. Eu lembro disso aí. A propaganda. Por quê? Porque era um preço, não era. Ali a gente perdeu a Copa do Mundo. Outra coisa, a família toda era dentro da concentração. Isso tudo foi erro nosso. Já acontecia isso lá? 90, já. Era uma bagunça generalizada. Também aqui começou no Brasil e levou isso lá? Lá, também? Almoço, churrasco, toda a família lá, com todo mundo. Não dá. Contrato, nego expondo o contrato de Lazzaroni, enfim, uma palhaçada. Porque cada um faz seu contrato, porque já vai para a Itália, não é nada disso. Né? Então, todos erram, a comissão técnica, a gente, todos erramos. Quando vem para 94, de 90 tinha 10 jogadores. 10 que foram em 90. Eu, Romário, Miller, enfim, vários jogadores que estavam lá, Aldair, Tafarel, Jorginho, Branco. Então a gente já sabia o que era ruim e o que era bom. A gente cortou tudo. Família não entra aqui. Família vai ficar, vamos dizer, a gente ficou em Los Gatos. Família podia ficar em Los Gatos. Não, ficou em São Francisco. Só a primeira fase, depois não acompanhou mais a gente. A gente viu que era ruim. Não entra ninguém na concentração. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Então nós jogadores, é isso que eu digo. Quando eu vejo... Assumiu a bronca. A CBF, ela tem um comando. E eu acho que precisa ter um comando maior. Isso é uma crítica que eu faço em todos os aspectos. Primeiro, se organizar. Que você hoje não sabe quem é o presidente. CBF. Tem o Adinaldo, pode ficar, pode não ficar. Há muitos anos nessa bagunça. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então, primeiro, vai decidir daqui a 30 dias quem é. Organiza. Organiza a CBF. O jogador, ele não pode ser maior. Romário não foi maior do que a gente. Romário não jogou um jogo da eliminatórias.
jogou o último. E ele chegou humilde, e te digo mais, Romário foi um exemplo. O Romário treinou todos os dias. Vocês não pediram, não sei se na época eu estou enganado, vocês pediram para que desse uma oportunidade para ele? Não, a gente falava com o Parreira. Então. Quando houve essa oportunidade, claro, Ricardo Teixeira foi importante. Abertura, né? A gente tinha abertura, entendeu? Dizer, pô, o cara tá voando. Mas assim, ele veio, fez 2 gols e esteve com a gente. Eu sempre digo, aquele jogo, o que eu penso, aquele jogo contra o Uruguai, se Romário não vem, a gente classifica. Eu tô te falando. Agora eu não sei se a gente seria campeão, porque ele tava voando na Copa do Mundo, ele e o Bebeto. Jogadores desse nível, voando, esquece. 2 jogadores voando e todos. Dunga jogou muito a Copa do Mundo. Dunga foi um cracaço. Mauro. Não, eu vou falar, Mauro ajudando o Dunga. Tratou. Meu irmão, os caras foram, eu falo pra Mauro, taticamente, eu digo. Sim. O jogador mais importante foi o Maurizinho, taticamente. Isso. Além de jogar. Porque ele se sacrificava. O Zinho era um ponta no Flamengo. Os negócios falavam enceradeira. Não é enceradeira. Ele ajudava porque tinha Bebeto e Romário. Parreira fez um 4-4-2 depois com a chegada do Mazinho no lugar do Raí. Ele fecha 4-4 e os 2 caras ali que resolvam. Mas eles tinham que fazer isso. Incansáveis. As bolas difíceis estavam sempre no pé do Zinho. Ó, você vê. E do Mazinho. Zinho, eu vou contar uma história que Zinho falou pra mim. Você já entrevistou o Zinho? Não. Chama ele, que ele é gente boa, ele é sensacional. Irmão nosso. Zinho falou assim, que tem um dia uma reunião, ele falou pra mim, ele e Parreira, chamou Parreira, pessoal, eu preciso atacar mais, eu preciso... Parreira disse, tudo bem, mas se você quiser atacar mais, eu vou botar você no banco. Porque ele já tinha uma ideia de jogo, falou pra Zinho, ele vai te comentar isso. Tá certo, Gotado, porque ele tinha uma maneira de jogar. Ele não queria, ele sabia que tinha 2 caras na frente. Se ele liberar muitozinho e abrir a defesa. A nossa defesa sofreu 3 gols. A nossa defesa, Gotado. E eu te digo, o Brasil ganhou porque... Olha o Sport que tinha em 2002. Lúcio, Roque Júnior, Edmilson e o volante, o Gilberto Silva. Poste. Os caras tudo alto. Forte. Tinha o Polga também, Polga, né? Tá, mas o zagueiro não jogou, né? Mas era grandão. Entrou no jogo. Mas eu tô te falando os titulares. Olha que 2 postes de volante. Porque Dunga e Mauro Silva não tinha a altura que esses caras têm. Era marcadores maravilhosos. Esses caras são 2 postes, mais 2, 4. O Brasil era um time alto. O jogo aéreo do Márcio Santos foi impressionante. Impressionante. Márcio jogou muito. Como nunca tinha visto. Nunca. Márcio jogou muito. Pra mim, os 2 maiores zagueiros da Copa. Foi ele, Márcio. E Aldair. Jogaram muito. Aldair, meu Deus. Então, eu tô te falando. Então, a gente viu. O que é que erramos? Não pode errar. Eu sempre digo, aprende com os erros. Eu aprendi. Pô, foi mal, eu tenho que melhorar. Então, a gente aprendeu. Então, a gente ali fechou o grupo. Ninguém entrava. E era jogo a jogo. A gente conversava de futebol. É claro que hoje tem isso aqui, irmão. Acabou o mundo. Hoje em dia o jogador ele fica sozinho no quarto. Eu tinha 2. Era eu e Márcio Santos. Era Dunga e Romário. Você conversava um pouco de futebol. Aí à noite tu vai pro teu quarto hoje. Tudo bem, eu respeito isso também. Mas às vezes tem as influências aqui. Que não tem como o treinador, não tem como segurar. Não tem. Porque tu vai pro teu quarto, fecha a porta, o treinador não tá lá. A gente não tinha isso. A gente tinha um lance das 10 e ia lá, bater um papo, depois dormir para treinar no outro dia. A gente terminava um café da manhã, não. Ia treinar. No almoço, tô te falando, a gente almoçava e tinha um jantar. Não tinha jogo. A gente almoçava, ficava batendo papo até 4, 5 horas da tarde, às vezes emendava até o jantar. Falando de futebol, brincando. Então aquilo era muito bom. Não era um... A história que eu sei, você se lesionou no primeiro jogo, né? Que você foi fundamental no processo todo do ambiente, da manutenção da equipe, do entusiasmo de jogo. É isso que o pessoal fala, né, Ricardo? A gente sabe, né? Não, tu me conheceu como é que é a maneira de brincar. Então o Jorginho falou da sua posição, do que você fez lá no grupo, do que você fez em Recife com a seleção. Mãos dadas, né? Mãos dadas. O retorno depois, você conseguiu mudar o trajeto. Foi para Recife. Um plano de voo, cara, levou para Recife. Um negócio maluco, ninguém consegue mencionar um negócio desse. A importância que você teve no grupo, sem jogar. Mas pela sua liderança, cara. Joguei o primeiro jogo, machuquei contra a Rússia, faltava 25. Entrou o Aldair, que volta a dizer, um dos maiores zagueiros que eu joguei na minha vida, um monstro. Né, e fez uma Copa maravilhosa junto com o Márcio Santos.
E aí fiquei no banco na final. Mas assim, eu era o elo entre parreira, jogadores e direção. De quê? De acompanhar o dia a dia, não deixar ninguém desanimado, vamos embora, vamos treinar firme, forte. Eu tenho muita coisa. Eu sempre digo, Gotardo, o vestiário é um confessionário. Aprendi isso com o Marco Aurélio Cunha. Tem coisas que eu não posso falar, nunca vou falar, eu vou morrer. Tem pessoas que estão aí, jogadores, conta brinca, conta piada, conta os negócios, eu não conto. Porque é muito sério o que eu vou contar. E se é muito sério, ficou dentro do vestiário pra mim. Nunca, já me... Ah, fala. Não vou falar. Vou morrer um túmulo. Se alguém tocar, talvez eu entre. Mas eu consegui fazer muita coisa dentro de uma Copa do Mundo que se as pessoas soubessem, dizer, caramba, eu não sabia disso. Eu contei uma história pra Zinho uma vez, acho que foi Zinho ou foi Jorginho. Ele falou, eu não sabia disso, eu não deixava que os jogadores soubessem de nada. Eu blindava ele da minha maneira, quando eu sentia um problema, eu ia nunca pessoa. O que é que está acontecendo? Eu iria conversar. Eu conversei muito com os jogadores ali, mas graças a Deus, caminhou bem, a gente foi campeão. Você já identificava o problema e já buscava a solução. E outra coisa, os jogadores tinham uma confiança tão boa em mim, que vamos dizer, às vezes eu não detectava, mas o cara estava com ele no quarto, eles vinham a mim. Pô, o cara tá com problema, vai lá. E os caras confiam em você, dá um toque lá. E eu ia. E eu resolvia. Você imagina. Comigo, com Parreira, entendeu? Muita coisa. Bobagem, mas assim... Pela qualidade dos caras, nunca era probleminha, né? Não. Sempre proporção maior. Vaidade. Não tem... A gente é campeão, mas tem vaidade em Copa do Mundo. Mentira, pô. Isso é mentira, pô. Quando tu ganha, paga tudo. Gotardo, eu sempre digo, para futebol, vou te falar, o futebol só tem uma palavra mágica para salvar o futebol. Quando o cara fala gestão, 4-4-2, 5... Eu fico olhando todo mundo falar uma coisa. Quando eles terminam de mostrar tudo aquilo, eu falei, a bola tem que entrar e tem que ganhar. Se não ganhar, esquece, irmão. Tem que ser campeão, os investimentos. Nem todos vão ser campeão, mas a coisa tem que funcionar. Você sabe. Você prepara um time, se a bola não entrar, não adianta, irmão. Às vezes você joga bem e perde, você joga mal e perde. Você tem que ter convicto das tuas ideias dentro, como treinador, como gestor, o que for. Convicção. Mas, ó, a bolinha tem que entrar. Senão... Ambiente bom, transparência, né, honestidade, porque o jogador não gosta de coisas... De e hoje mudou mais ainda. Um plano B, assim, estranho, de madrugada, ninguém... Não, ninguém gosta. Cara, assim, a gente ficaria acho que umas 3 horas conversando, assim, eu tenho alguns assuntos interessantes, porque eu quero ver o outro lado do Ricardo, gestor, se foi treinador, gestor. Eu queria que você comentasse rapidamente sua experiência de treinador, se desiludiu? Desiludi. Se você fez curso de gestão também na CBF, né? E você teve no São Paulo, ficou lá alguns meses. Isso, um ano. Com um ano, né? O que ocorreu, você fica à vontade para dizer também. Eu não vou nem falar do São Paulo lá atrás, que o Zé esses dias comentou aí daquele suposto rebaixamento dos anos 90 lá, lembra disso aí? Lembro. Uma confusão que se tornou assunto nos dias de hoje. Mas eu queria que você falasse sobre esse período seu de gestor no São Paulo e também o seu plano de carreira daqui para frente, porque você tem muito conteúdo, muita capacidade para desenvolver, não só em clubes, como também na própria CBF. Exatamente. Eu vejo você assim, tendo capacidade para estar na CBF, dentro desse plano de carreira toda, né? Pela sua capacidade que tem de liderar, de criatividade e de conhecimento. Isso é fundamental. Deixa eu te falar. Exatamente. Bom, o treinador Santa Cruz. O primeiro time que eu treinei foi o Santa Cruz. Daí eu peguei o Santa Cruz, Gotardo. Você jogou lá, você sabe. Na miséria. Na miséria. Não tinha luz, não tinha comida. Eu fui lá, entrei no... O presidente era um amigo meu. Mendonção me levou lá, eu olhei, eu falei... Pô, eu chorei no dia que eu fui lá, porque não pode estar assim. Não tinha uma bola. Levaram tudo. Deixaram na miséria. A gente não tinha o gerador para botar... Se acabasse o óleo, não tinha luz, porque era um gerador. Olha... Até 6, botou dinheiro do bolso. Até 6. Botei, ajudei, enfim. Aí, vou te falar o que é que me doeu. Eu falei, porra, não é isso que eu quero. E primeiro, não era isso que eu quero. A gente tem até liderança para ser treinador, mas assim... A gente arrumou a casa, irmão. Eu arrumei a casa do Santa Cruz. Porra, levei Joãozinho, um ponto esquerda, que era um ponto, um centroavante que jogou do Cruzeiro. Levei Alex Pinho, uns caras meus de confiança. Carlinho Bala, que ninguém queria. Fui eu que... Ele, um dia, se você entrevistar, ele vai contar a história com quem foi Ricardo na vida dele. Ele fala, eu salvei a vida dele. Eu não lancei ele porque ele já tinha jogado, mas os caras não leva, é burro. Eu boto a empresta. Quando eu vi a velocidade, eu digo, traz. Enfim, eu cuidei de muito jogador. E eu falei, presidente, reuni os funcionários 6 meses sem receber. Eu digo, gente, a partir de agora você recebe em dia.
e eu vou botar mais um dinheirinho cobrindo os 6 meses que está adiantado. Porque não adianta, eu não vou pagar os 6 meses, eu era tudo, diretor, tudo. Psicólogo. A gente bem, tudo, né? Tudo. Aí a gente bem. Só garoto, vamos decidir com o Náutico. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Se você pegar em 91, o Grêmio perdeu um jogo. Foi campeão da Copa do Brasil em 91, perdeu um jogo pro Santa Cruz em Recife. Eu fui vaiado pela torcida. Ó, sério? O Grêmio com muito mais estrutura, com muito mais dinheiro, com tudo. E eu ganhei de 1-0, vaiado. A gente vai jogar no Sul, perdemos a classificação de 3-1, o time estava bem, jogando bem. Eles queriam 3-4-0, é isso que eles queriam? Né? Não, e outra coisa, o Grêmio não perdendo de ninguém. Aí a gente ganhou do Grêmio 1-0. Mas por quê? Porque atrás dele tinha alguns dirigentes dizendo que queria contratar, que eu não deixava contratar. Sabe por quê? Porque não ia pagar, irmão. E vê o que aconteceu. Detona o ambiente. ambiente. 6 meses. Aí eu tô no dia no jogo, vieram com 3 jogadores sem eu saber. Ali eu falei não. Aí eu vou perder o grupo e as pessoas que eu levei. Entristece, hein? Não, saí. O presidente chorou, abraçado comigo. Se não sai no selfie, não vou sair, eu perdi. Não é isso que eu quero. Não, mas a gente vai reforçar o time, é bom. Eu falei, não, vocês não vão pagar depois disso. Otávio, moral da história. Os caras dali, Santa Cruz foi pra... Tava na primeira. Foi pra segunda, terceira e quarta. Seguido. Caiu. Despencou. Caiu, despencou. Capotou. Cara. Capotou, irmão. Porque eu, como torcedor, eu via tudo aquilo. Eu digo, não é isso que eu quero. Quer cobrar título, não é comigo. Eu vou ajeitar a casa. Eu não tenho como disputar com o Náutico, com o Sport, também Náutico. O Náutico, na época, eu disputei um turno lá antes de ir embora com o Muricy, pô. Você está falando aí, o Alex Ferguson, ele já dizia que antes de ter um grande time, você tem que estruturar todos os processos. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Você tem que estruturar. Então não adianta. Se você não estruturar, você não vai. Você não caminha. Eu fui... Não quis mais. E ali eu peguei a desilusão. Aí fui auxiliar do Renato, também não quis seguir. Meu negócio eu acho que é mais fora de campo. E hoje eu sou fiz o curso de gestão na CBF, estive no São Paulo, não saí de São Paulo porque é o seguinte, eu que coloquei a Adidas no São Paulo. Eu que coloquei, que tem um amigo aqui. Só Adidas. Quanto vale a Adidas no São Paulo? E já tinha um contrato feito com outras empresas, quase feito, não assinado. Em 48 horas eu consegui reverter junto com o Raí. Chamei Raí, conversei, levou o presidente, a gente conseguiu reverter. Entendeu? Aí começa as invejas, as coisas. Porque não foi ele que trouxe, foi um diretor. Mentira! Deixa eu te falar. Eu sempre digo, quando o cara fala de Gotardo, primeiro, na minha frente ninguém fala dos meus amigos. Uma vez eu estava perguntando, uma psicóloga falou para mim assim, a gente falando e o cara falando mal de um amigo, ele falou assim, mas você como amigo deixa ele falar isso do seu amigo? Então você não é amigo dele. Amigo meu, não é que não tenha defeito, pode ter, mas na minha frente eu não escuto. Já sou um senhor de 61 anos, então eu quero isso aqui. O cara pergunta, você quer ser o quê? Eu quero ser feliz. Só isso. Eu quero ver, a gente lembrar as nossas coisas. Só relembrando, eu vou terminar isso aqui, mas, gente, o que eu queria falar para você é o seguinte, aquele cara... Ronaldinho Gaúcho não, aqui, ó, Raimundo Nonato, esse cara aqui, ó. Esse toque olhando foi dele. Pô, ele irritava a gente. Porque eu digo, me dá a bola, ele fazia que dava pra mim, olhava assim, tocava pro outro lado. Eu falei, meu Deus do céu. Então o toque sem olhar pra bola foi ele que iniciou no Brasil. Não foi o Ronaldinho não, tá? Pode pegar os jogos do Guarani que tu vai ver. Eu fazia isso desde meus 15 anos. Ah, lá no Amador, cara. Não, mas eu tô falando que eu vi. Você viu, velho? Não junto. Tem mentira, porque o cara, o Ronaldinho olhou, não. Eu vi Gotardo, o único, tô te falando. Sim. Depois não vi outro jogador. Era você que fazia isso. Entendeu? Então, eu fiz o curso de gestão na CBF, tenho recebido algumas coisas, né? Hoje eu tenho uma empresa de marketing, eu tenho uma empresa de assessoria. Ótimo. E eu vou levar nisso. Eu estou iniciando com essa de marketing, mas eu tenho um de assessoria que trabalho. Algumas pessoas me ligam, eu faço assessoria, é isso que eu quero, trabalhar no futebol. CBF, você cabe. Eu sempre acho, por tudo que eu fiz, eu nunca falei isso para ninguém, você é o primeiro a saber. Eu acho que sempre eu caberia muito bem na CBF, por tudo que eu fiz pela CBF. Por tudo que eu fiz e jogadores. Não tenho dúvida. Não só Ricardo Rocha, mas jogadores também importantes. Ricardo não dá para CBF. Você sabia que a Argentina tem 7 jogadores na comissão do treinador?
No Samuel 7, não, é um dele. Eu imaginei, tem o Samuel, o vice, o meia. auxiliar dele é dele. Aimar é dele. Aimar, né? Não, são 7. Eu tô te falando, vou te mandar depois. 7 ex-jogadores. Sub-20, 7 ex-jogadores trabalhando na seleção da Argentina. Não é por acaso que tem esse sucesso. De mostrar esses garotos o que tem um amor à camisa. Quem é campeão. Entendeu? Então precisa muito isso na CBF, mas... Não é só Branco, não foi só Juninho nem Dunga, não, tem que ter mais gente. Pessoas ali que tenham a capacidade. Bom, Ricardo é Bonício, vamos trazer ele. Capacidade, credibilidade. Claro, eu tenho um curso dentro da CBF, entendeu? Eu nunca recebi uma proposta para nada, assim. Veio fazer isso, tudo bem, respeito. Experiência tenho demais. Talvez hoje eu não caiba, porque pela maneira de ser de uma coisa. É muita coisa que eu vejo que pode melhorar dentro. Tô te falando. CBF e qualquer clube de futebol está acima de qualquer jogador de futebol. Qualquer profissional. Eu tô me lembrado, eu vou te falar, o Romário estava no Barcelona. O Romário queria vir pro Brasil. O Romário fez muito gol no Barcelona. Quando tem a proposta, tá, obrigado, Romário, quer ir embora, vai embora. O Barcelona, ela segue. A vida, ela segue. E isso precisa acontecer na seleção brasileira e nos clubes, alguns clubes brasileiros. Porque o clube é maior do que qualquer jogador. O clube passa. Eu passei, você passou, Romário passou, Zico passou, e a história continua. Quem pode ser maior do que Zico no Flamengo? Quem pode ser maior do que Roberto no Vasco? Ninguém. Você sabe disso. Quem pode ser maior do que Garrincha? Que para mim é um dos caras mais injustiçados. Otávio, faz uma seleção do mundo. Faz uma seleção brasileira de todos os tempos. Nunca tá Garrincha. Olha! Olha! Barbaridade. Garrincha chegou a 58, 62. Eu não conheço Garrincha, não tenho nada. Não conheço o seu neto, o Luiz. Mas assim, Garrincha é um fenômeno. Eu acho que é humanamente possível também você eleger apenas 11. Eu não faço isso, eu não gosto. Eu também não gosto. A gente pode até comentar a seleção do Campeonato Brasileiro agora, 2023, que eu teria 3 ou 4 diferentes. Né? É normal, entendeu? Mas eu assino embaixo do que você está dizendo sobre gestão, sobre qualidade, competência. Você tem conhecimento, tem credibilidade. No Japão, você vê, o Filipão está dando a resposta. Quer ver um negócio? No Japão, sabe quem é os caras mais ouvidos? É os caras experientes. Então, mas isso aqui aí... não. Aqui o cara diz que o cara tá acabado, tá velho. Isso é um absurdo, cara. Eu fico imaginando eu chegar aqui e fazer uma relação de comentaristas, né, de TV, de jogos e tudo mais, falar assim, ó, você é ex-comentarista, você já deu. Eu fico fazendo uma relação, assim. Não, eu tô com 65, 63, 58, não, seu tempo já deu. Como é que esses caras se sentiriam ouvir isso? Dizer que os seus comentários estão defasados, que a sua idade já não permite mais, você já não enxerga o jogo como enxergava. É muito desagradável, né? Que falta de respeito. E eu acho que a experiência dentro do futebol é fundamental. Ricardo, falando sobre... Eu queria que você deixasse uma dica para os zagueiros, o pessoal que está começando. O que você acha, assim, qualidades que tem que ter, trabalhos que tem que fazer para ser um grande zagueiro? E também o que você achou da seleção do Campeonato Brasileiro? Você trocaria alguém? Nós já falamos em off aqui de um zagueiro que a gente gosta. O Léo Ortiz, para mim, entra na zaga. Eu também. Eu acho que Léo Ortiz entra. Ele fez um Campeonato Brasileiro maravilhoso. É como eu te falo, o Paulinho. Em algumas seleções não tá. Paulinho merece, né? Enfim, Paulinho é um cara que para mim estaria na seleção. Hulk fez um campeonato belíssimo também, né? É difícil, cada um tem isso. Eu gosto muito do Arias. O Arias, jogadoraço do Ele Fluminense. Fez Brasileiro e Libertadores, né? Foi um monstro. Um monstro. Mas sempre que entrou super bem. Não. E assim, bem mesmo. Não é só aquele jogador que jogou a reta final bem. O Nino fez um belo campeonato. O Nino jogou muito também. Como também não é justo você tirar um jogador de seleção porque na reta final jogou mal. Não. Você tem o Fábio que pegou no Fluminense, com 43 anos. O Fábio jogou muita bola. E com fato novo, né? Jogando com os pés. Algo que não era comum para ele na época do Cruzeiro. Trabalhei com ele no Cruzeiro, não era nada disso com os pés, melhorou muito com o Diniz e um baita profissional, um baita cara. Sobre o zagueiro que eu falo é isso, meu amigo, é treinar, né, bastante, forte, firme e ter a liderança. Tem muita coisa para você sabe antecipar. Porque uma coisa que eu sinto falta do zagueiro hoje,
vem a bola, você antecipa e joga. Não tem um jogo do zagueiro, você entendeu? Você fazia isso muito bem. Eu fazia de antecipar e ver a jogada. Aquilo que a gente falou, eu acho que é posicionamento. Você, o Mauro, né? Gonçalves, a gente fazia isso tudo. O posicionamento, ele é fundamental, irmão, para o zagueiro. Muitas vezes o cara diz assim, tem que ser veloz. Tu já viu, uma vez o cara me insistiu tanto, eu quero um jogador rápido, tu não tem, me indica. Eu falei, não tem, irmão. O zagueiro ali tem que ter um ótimo posicionamento, só isso. Uma velocidade normal, mas tem que ter um ótimo posicionamento. Se você tiver um ótimo posicionamento e uma boa velocidade, pode estar o cara mais rápido do mundo que não vai tocar na bola. Verdade. Aí ele insistiu, eu falei, eu tenho um. Aí ele, quem é? Eu disse, Robson Caetano, não joga nada, mas é rápido, tu quer? Tá contente, né? Olha, tu quer rápido, Robson Caetano, eu falo com ele, liga agora, aí tu leva. Vai passar da bola, né? Aí ele começou a rir, eu falei, gente, ali é posicionamento, é ter ideia de jogo, é ver o jogo, é isso aí que um zagueiro tem que ter, irmão. Não precisa muito inventar, cada um na sua posição. Zagueiro é zagueiro, na hora que dá um bico mesmo, vambora. Sem inventar, né? Não. Você pode, acho que na simplicidade você tem ali muita qualidade para jogar. Mauro Galvão, muita gente boa. O pessoal todo sabia construir. As antecipações hoje Gomes, não tem mais. Muita gente, Aldair, meu Deus. A Maçã, tem muita gente boa. Luizinho, na época da gente do Cruz. A colocação do Luizinho era perfeita. Luizinho era um jogador de uma boa velocidade, mas a colocação matava tudo aquilo que ele tinha. Então isso é uma ótima colocação. O Valber. E outra coisa, tempo de bola, né? Tempo de bola. Também tem muitas coisas que o zagueiro tem que ter, mas o tempo de bola também é muito importante. E para a gente finalizar, duas coisinhas antes da sua mensagem final, que eu gostaria. Para você escolher um treinador, nós falamos do Filipão, tem o Luxemburgo, né, tem outros tantos aí. Luxemburgo hoje taxado até injustamente por alguns rótulos. O que define ser um treinador melhor da competição, na sua opinião? O que define? Como é que as pessoas escolhem isso? Só porque foi campeão é o melhor? O título, vamos dizer, eu sou fã do Abel, do Palmeiras, tá? Eu não gosto do Abel, algumas coisas que ele faz fora de campo. Na linha ali, às vezes ultrapassa aquilo ali, fico meio irritado, mas assim, eu achei ele um baita treinador. Quando se falava do treinador de fora, eu falava, tem entrevista minha, pode pegar de 1, 2 anos atrás. Vem um treinador de fora, quem é? Abel, ele já tá aqui, não precisa ir lá buscar. Ele tá aqui, ele conhece o futebol brasileiro. Ponto um treinador não é um Guardiola, deixa eu te falar. Diniz, Guardiola é 1 em 1 milhão, porra. Não se tem esse futebol. Tu imagina todo time jogando daquela... Não vai ter. Filipão tem sua maneira de ser. Tá dando resposta a cada ano. Foi no Atlético Paranaense, agora tá sendo no Atlético Mineiro. Entendeu? Não tem essa, é a experiência. O que ganha é o título. Ok, mas esse ano eu dei ao meu treinador, meu amigo Renato Gaúcho. Para mim, o Renato foi o melhor treinador. Ficou a 2 pontos do Palmeiras. O Grêmio, ele veio da Série B, gente. O contexto todo, né? Do ano passado para cá. O Grêmio veio da Série B. Que ele construiu. Esse cara foi um monstro. O que ele fez no Grêmio, a gestão do Grêmio é muito boa. Eu conheço o presidente, o diretor é muito boa, muito sério os caras. E outra coisa, eu vi o Lugano dando uma entrevista, mas falou, porra, não pense que o Luiz Soares é chato. É chato, né? Ele o cara é chato. Só Renato. Renato domina isso muito bem, os jogadores dentro do vestiário. Ele é muito bom, entendeu? E taticamente uma equipe muito bem treinada. Então, todo mundo quando vê Renato igual aquele lá do brincando, não é, ele é. Mas e aí, as campanhas que ele vem fazendo no Grêmio? É ídolo. Entendeu? É ídolo, e como treinador e como jogador. Então ele colocou o Grêmio em outro patamar. Ele fez um trabalho no Grêmio espetacular, como poucos. Então, para mim, não é só o que ganha. Abel, para mim, é um monstro. Tá? Mereceu outros anos, mas por tudo que foi construído esse ano, o Renato Gaúcho foi campeão gaúcho. Eu acho que o Grêmio, ele é ex-campeão. 6 anos seguidos, sabia? Não me lembrava, não. Interessante. E ele ganhou esse ano. Assim, eu vejo também dessa forma, né? Eu vejo um todo, né? Eu não fico atrás de algoritmos, não, ou uma informaçãozinha ali ou cá, que às vezes não decide, não é determinante. Você falou a gestão dele. Ele até faz o jogador assistir DVD. Assiste meu DVD. Ele é fantástico. Cara bacana, né? E além da logística, né? Você tem lá no sul, né? Porto Alegre, você tem que sair para o Brasil todo. Fortaleza, vamos dizer. Avião de carreira, eu acho. Não é nem avião próprio. Normalmente é de carreira, tá? De carreira. O Fortaleza também é de carreira, viajou muito nesse Brasilzão aí. É desgastante. Então, você conseguir chegar inteiro e sabendo que esses 2 pontos que faltaram, né? Poderiam ter sido... Aquele pênalti. Do pênalti lá do Corinthians, né? Que teve um cara que falou assim, não, o braço tá na posição normal. Eu falei,
Mudou então a posição normal, né? É igual o Gabriel Jesus disse, eu tô aqui, mando você fazer gol não, pô. Comentamos isso outro dia com os zagueiros. Assim, não, eu sou zagueiro, mas eu não consigo marcar. Eu não consigo antecipar, mas eu jogo de zagueiro. Então, eu fico feliz com você. Cara, pô, agradeço demais a sua presença, você é um grande amigo. Nós temos assunto para conversar, de repente, até numa outra ocasião. Vai ter. Trazer você e o Zinho. Calma que a gente tem ideia juntos. Vamos bater bola aqui. E quem sabe até trabalhar juntos, né, Ricardo? Não tem mais. Calma que vamos trabalhar. Mundão da bola, né? E é uma mensagem para deixar para o pessoal, você que está acompanhando, deixa seu like, né? Conteúdo maravilhoso hoje que nós temos aqui, como pessoa, como profissional, como liderança, muita coisa boa que dá para levar para a sua vida, mesmo fora do esporte, mesmo fora do futebol ou do qualquer outra modalidade. Deixe seu like, faça também seus comentários. Eu passo a bola aqui, do Sai Jogando com o Gotardo, ele vai sair, que é uma fera dessa. Essa ele tocou olhando, não tocou virando o rosto. Eu só quero mandar um abraço a todos, obrigado pelo carinho, Gotardo, sucesso absoluto, você é um amigo que eu tenho no futebol. É como digo, às vezes a gente fica um bom tempo sem se falar, mas quando a gente se encontra, a gente dá muita risada, é muito assunto. E a mensagem que eu digo é de acreditar nos seus sonhos, trabalhar firme e forte, principalmente os jogadores brasileiros. Estamos atravessando um momento dificílimo na CBF, né? Agora espero que solucione e vamos torcer para a nossa seleção, né? Vamos amar a nossa seleção. Todo mundo fala assim, mas a CBF está mal, os jogadores... Não quero saber, eu sou brasileiro, irmão. Eu vou torcer sempre pela seleção, vai ter minhas críticas também, sim, como a gente criticou aqui em alguns momentos, mas é isso aí, acreditar nos seus sonhos, todos, não só como jogador, como atleta, né, mas assim, como fisioterapeuta, como médico, qualquer trabalho, qualquer função do mundo. Acredite nos seus sonhos, mas não fica deitado dormindo não, que ele não chega não, trabalha, tá? Valeu, gente. Forte abraço. Flamengo 1-0. Inauguração desta Copa do Mundo.